Vamos lá, meus amigos, vamos conversar aí um pouco sobre essa questão do treinador Pepa, porque, na minha opinião, ele já deveria ter deixado o esporte, beleza? A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque tem muitos torcedores do esporte dizendo, não, ele tem que sair. Outros ainda estão defendendo o Pepa porque acabou de chegar volante e tudo mais. A gente vai conversar um pouco aí, eu vou passar meu ponto de vista e eu acredito que vocês vão concordar com a maioria das coisas que eu vou falar aqui. E também, meus amigos, a gente vai conversar sobre os tabus. Isso mesmo, ele tem vários tabus que já foram quebrados em menos de 2 meses de trabalho de Pepa, tranquilo? Mas bora lá conversar, vou trazer toda a minha linha de raciocínio para a gente discutir um pouco sobre essa questão de Pepa sair ou não sair do esporte. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos, vamos conversar aí um pouco sobre a questão Pepa. Muitos torcedores aí, eu vi uma live ontem quando terminou o jogo do esporte, uns torcedores do esporte falando, não, vamos ter calma, porque acabou de chegar um volante e tudo mais, aquela marosidade. Na minha opinião, eu acho que esses caras estão recebendo alguma grana do esporte, eu não entendo o que é que está acontecendo, porque o time do esporte não está jogando nada, meus amigos. Eu vou trazer aqui para vocês. Ontem eu fiz um vídeo aqui mais desabafo mesmo, porque foi horroroso o que a gente viu de um time de primeira divisão que não evolui. Pelo contrário, a gente vê algumas coisas de Sosso, que já não era essas coisas todas na Série B. Foi demitido na Série B, a gente trouxe aí Pepa, e Pepa está sendo pior do que Sosso. A única coisa que tem no esporte, eu vejo que foi Sosso que fez lá atrás, tranquilo? Mas bora lá, a gente vai conversar um pouco sobre isso e assiste até o final para a gente ver essa questão desse tabu de Pepa. Mas bora lá para a escalação para a gente entender melhor as incoerências de Pepa e o porquê ele já deveria ter saído do esporte. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, a escalação do esporte contra o Operário de Várzea Grande, tranquilo? Vamos lá, dar uma olhada aí só para a gente ver a incoerência. Eu não vou estar falando aqui sobre o jogo, não. Vamos lá. O esporte, meus amigos, entrou com Kaique e França. Kaique e França não fede nem cheira. Muita gente aí falando, não, precisa de um goleiro, tudo mais, mas até então o goleiro não está fazendo nada de errado. Não vi falha de Kaique França, nem está sendo pedida sendo tirada alguma coisa do goleiro, que a bola nem chega direito ali na barra, porque os times são inferiores, tranquilo? Mas bora lá, falando de Kaique França. Muita gente aí, já vi repórter falando, Kaique França jogou muito mal e tal. Cara, Kaique França pegou um pênalti. Se ele pegar um goleiro para mim na decisão de pênalti, tem que pegar pelo menos de 1 a 2 pênaltis. Ele pegou um pênalti, mas os caras bateram um pênalti horroroso, que eu não vou nem tocar nesse assunto aqui. Mas o esporte não precisa de goleiro até o momento. Não foi exigido o Kaique França, tranquilo? O ponto do esporte não é o goleiro, na minha opinião. Na de vocês pode ser diferente. Mas bora lá. O segundo ponto, meus amigos, já que vou começar aqui já com a incoerência de Pepa. Ele colocou de Plácido, tranquilo. Matheus Alexandre, que é o jogador que o Sport pagou 9 milhões de reais, nem entrou no jogo. Mas o atleta, meus amigos, de Plácido não fede nem cheira. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Ele teve o jogador aí, Hereda, que ele vem queimando o jogador não chegou nem a viajar. Tranquilo? Mas bora lá, Jackson. Ele jogou o outro jogo aí contra o Petrolina, tava desgastado. Foi a desculpa que Pepa deu para o jogador não ter ido jogar esse jogo aí da Copa do Brasil contra o Operário. Mas, meus amigos, já adiantando aqui, o jogador Christian Rivera, ele tirou no primeiro tempo do outro jogo. No outro jogo contra o Petrolina, Christian Rivera entrou no primeiro tempo, jogou bem, titular com o Hereda. Ele saiu para não se desgastar tanto e Hereda continuou no jogo até o final do jogo. Não tinha necessidade. Bota Matheus Alexandre. Era um jogo ali que o Sport já estava ganhando, era um jogo super tranquilo contra o Petrolina. Não teve nada demais, o Sport não estava nem recebendo reação nenhuma do Petrolina. E ele deixou Hereda já para dar uma desculpa que o jogador já estava cansado, por isso que não viajou. Está queimando o atleta. Para mim é a primeira incoerência, porque se fosse Matheus Alexandre, eu tenho certeza que jogaria os 2 jogos. Mas está em baixa, só sai Hereda e bota de Plácido. De Plácido, exausto no jogo. Jogou o jogo todinho agora na Copa do Brasil. Mas bora seguindo. Antônio Carlos. Vamos lá, meus amigos. Como é que o treinador coloca um cara desse para jogar um jogo importantíssimo? Bota Antônio Carlos contra o Petrolina, pô.
bota lá, o Sport já estava classificado, não tinha como perder essas quartas de finais, nem ia para frente, nem ia para trás, só era saber mais a posição mesmo do Sport. Não tinha nada dele chegar e de colocar Lucas Cunha como titular daquele jogo, que não era importante, tá? O jogo não era importante contra o Petrolina. E nesse jogo agora ele colocou Antônio Carlos. Mas Jackson, Antônio Carlos joga direitinho. Gente, ele parece que ele tá com 2 chumbos na perna, com 2 sacos de cimento. Esse zagueiro, ele não é fraco. Ele nem para a Série B, nem para a Série B do ano passado, ele tinha vaga. Ele é muito abaixo da média, ele é muito fraco. Então o treinador foi lá e botou Lucas Cunha, certo, no jogo contra o Petrolina, e agora deixou o Antônio Carlos, o cara que já entregou um pepino contra o Náutico. Na minha opinião, eu como treinador, depois daquele jogo que ele entregou a bola no pé do jogador do Náutico, e o Náutico fez 1-0, e o segundo gol do Náutico também foi culpa dele, que ele dá um carrinho, do nada, erra a bola, erra jogador e deixa. E ainda atrasou o Fabrício Domingues no jogo contra o Náutico e deixou o jogador do Náutico que vinha correndo desde a zaga, já estava cansado. Não precisava nem de carrinho. Mas ele entregou os 2 ouros ali no jogo contra o Náutico. Esse cara, meus amigos, Antônio Carlos, não era nem para entrar mais em campo. A mesma coisa de Matheus Alexandre. Matheus Alexandre faz 2 jogos que não joga. Como é que chega agora no jogo decisivo, ele vai lá e bota Antônio Carlos, zagueiro limitadíssimo, tendo Marcelo Aju no banco, Lucas Cunha, que não precisava ter jogado o outro jogo todo, e além do mais, eu vou mais, entre Chico e Antônio Carlos, Chico é 10 mil vezes melhor do que Antônio Carlos. Joga João Silva aí, que foi o zagueiro esquerdo, joga João Silva no lugar de Antônio Carlos e bota Chico do outro lado. Chico não compromete tanto assim. A bronca de Chico é a saída de bola, que é o mesmo problema de Antônio Carlos. Então, mais uma incoerência de Pepa. Pepa não sabe escalar o time. Então, eu já venho dizendo, jogo importante, botou Antônio Carlos e os clubes já sabem o que fazer. Itamar Schulli fez isso e vai fazer de novo se o Sport chegar nas semifinais. Veja o que eu estou dizendo. É marcar o melhor zagueiro do Sport, que é sempre o zagueiro da esquerda, que no jogo contra o Santa Cruz foi Chico, no jogo contra o Náutico foi Chico, e deixa Antônio Carlos tentar sair jogando. Ele não sabe sair jogando. Um atleta que é da base do Sport, que sabe sair jogando, é Marcelo Aju. E ele não trocou o cara, deixou o cara lá, jogou o jogo ontem todinho contra o Operário. Mas bora prosseguir. Depois, João Silva é o melhor zagueiro, é o zagueiro que está saindo para jogar, é o zagueiro que sai quebrando as linhas, que estava precisando quebrar as linhas ontem, do time do Operário. Tranquilo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, meus amigos. Igor Cariús jogou super tranquilo. Muita gente está dizendo que não era para ele tirar Igor Cariús para ter botado Dalbert. Mas o ponto é o seguinte, algumas pessoas que já estavam no jogo mandou mensagem para mim já informando. Jackson, Igor Cariús pediu para sair. A televisão não mostrou, mas eu estava no jogo e ele pediu para sair. Tranquilo. O atleta pediu para sair. Era o momento dele não colocar Dalbert. Dalbert não precisava, minha gente. Era simples. Era só deixar ali Barleta como ponta esquerda, que ia somar mais no ataque do Sport, porque o Operário estava todo recuado, e colocar mais outro atacante, Gustavo Maia, que a gente vai tocar no nome desse cara. Tá jogando muita bola e não tem oportunidade no time de Pepa. Mas bora lá. E ele não fez isso. Ele trocou 6 por meia dúzia, piorando. Pepa, minha gente, ele é um treinador muito fraco nessas questões. Qualquer time que seja menor que for, que o Operário de Várzea Grande é um time horrível, que tá ali, não, tá 19 jogos, 18 jogos sem perder. Meus amigos, mas é um time que não tá enfrentando um time de qualidade, não. O Sport é um time de Série A. O Sport gastou 60 milhões de reais em contratações. E o time não tem uma triangulação. Mas bora lá que a gente vai chegar nesse ponto. Então, meus amigos, o Sport depois ficou com o Fabrício Domingues. Fabrício Domingues sai no segundo tempo. Fabrício Domingues está abaixo. Também não era para entrar. Fabrício Domingues está abaixo. Não está jogando nada. Não é o mesmo Fabrício Domingues do ano passado. Eu fiz um vídeo passado aí falando, o gringo não está bem, precisa de confiança, mas é o único que joga, que faz um pouco do que Sosso passou. As coisas que os jogadores fazem hoje é o que Sosso passou. E Sosso não foi nenhuma estrela, não foi nenhum treinador incrível. Mas Sosso, na minha opinião, chega a ser melhor do que Pepa, por incrível que pareça. Mas seguindo, meus amigos, bora lá pro ataque aí. Rodrigo Atêncio. Tranquilo? O meio-campo aí. Rodrigo Atêncio jogando muita bola. Foi o que buscou o jogo
o tempo todo foi para frente, puxava, ia buscar bola, fazia transição, mas só que ele faltou entrosamento. Porque o nosso amigo Pepa gosta de estar fazendo rodízio. Ele abre uma pizzaria lá em Portugal, bem longe do Brasil, porque aqui esse negócio de rodízio não rola. E esse tempo, a altura do campeonato, vamos lá. Pepa, meus amigos, foi lá e no segundo tempo, Rodrigo Atêncio ficou aí cansado e fez a substituição. Mas vamos lá. Ele botou Johan no lugar de Atêncio. Para você lembrar um pouquinho, porque muita gente esquece e tudo mais, Johan não estava entrando como meio-campo. O meio-campo do Sport estava sendo Lucas Lima. E quando chegava no segundo tempo, ele colocava Tite Ortiz no lugar de Lucas Lima. E Johan entrava como volante. Estava entrando ali como segundo volante para poder fazer a transição do meio para o ataque. E esse jogo ele inventou de botar Johan. Vamos fazer mais um teste. Meus amigos, é um treinador perdido e não colocou Tite Ortiz, que é o da função. Tite Ortiz era banco de Lucas Lima. Chegou Atêncio, claro que ele não ia pegar a vaga de Atêncio, mas naturalmente ele é banco de Atêncio. Tite Ortiz sabe bater falta, não é um jogador excelente, mas é o que vinha atuando no esquema tático de Pepa. Tite Ortiz não entrou em campo, exatamente. Ele botou Johan, que piorou. Johan não cria, não marca, não faz nada. Tranquilo? Mais uma incoerência. Por isso que eu digo, Pepa não sabe treinar a equipe. Ele não sabe, ele dá a camisa aos caras e vai lá e faz o que tem que acontecer. Por isso que, para mim, ele já deveria ter saído. Mas bora lá. O que foi, para mim, foi horroroso foi essa parte, meus amigos. Ele chegou e colocou de frente Carlos Alberto na esquerda, Barleta na direita e colocou Pablo no ataque. Tranquilo. Isso aí é o time certo. Mas quando chega no segundo tempo, meus amigos, só lembrando que no primeiro tempo o Sport até jogou uma bolinha tranquilo, não foi, oh meu Deus, superior, porque faltava o esquema tático do treinador. Mas ele colocou cada um na sua função. Todo mundo sabe. Desde que Barleta chegou no Sport, Barleta é um jogador que sempre que ele vai fazer alguma coisa, sempre que ele evolui, tem um jogo bom, até contra o Santa Cruz mesmo, é jogando do lado direito. Ele puxa para dentro e depois ele vai lá e faz chutes, meus amigos. E faz chute de fora de área, ele evolui mais. Mas no segundo tempo, meus amigos, ele não fez substituição nenhuma. O que ele fez foi horrível. Ele tirou Carlos Alberto, que nunca jogou do lado direito, botou o Carlos Alberto do lado direito e botou o Barleta do lado esquerdo. O Sport caiu de produção. Se você não está gostando do atleta, não está gostando que Carlos Alberto não está bem, faz substituição, que é outro ponto. Que é o ponto aí que eu quero dizer que, para mim, é o principal. Qual jogador do Sport fez mais gols esse ano do que Lene Lobato? Lene Lobato está 10 mil vezes melhor do que o ano passado. Lene Lobato é o cara do Sport. Ele não colocou Lene Lobato às 20 e pouco do segundo tempo. Ele foi lá e botou Lene Lobato no lugar de Carlos Alberto, porque Carlos Alberto não estava jogando a função dele, não ia criar nada com o time que estava fechado. E foi lá. E depois, meus amigos, ainda teve a cara de pau de botar Lene Lobato, aí botou, depois tirou Pablo e colocou Paciência. Paciência não é melhor do que Pablo. Paciência está numa fase ruim, não sei o que danado aconteceu. Paciência no primeiro jogo fez até um joguinho legal, mas até então não fez nada. Mas, meus amigos, o treinador é perdido. Não mexeu do lado esquerdo, que era para tirar Barleta. A Barleta não fez nada no segundo tempo. Cadê Gustavo Maia? Até então, meus amigos, o melhor ataque que teve até então foi Gustavo Maia do lado esquerdo, do lado direito, Lene Lobato e Paciência como centroavante. Ele não fez mais e botou esse time para em campo, meus amigos. Então, o treinador não tem nada. O que é que eu digo sempre para vocês? Gente, existe um ponto que você vê quando é jogador, existe a diferença quando é jogador que é ruim e quando é o treinador. A fase do treinador, meus amigos, é o seguinte: o treinador ele é pago para fazer o time criar jogadas. Ele faz a triangulação, ele ensina o time a fazer triangulação, faz todo o esquema tático para poder dar oportunidade ao ataque. Eu já vi vários times do esporte, como o Anderson Moreira mesmo, ter muitas oportunidades e perdia muitos gols. A culpa era do treinador? Não. Naquele momento não era culpa do treinador, porque estava tendo oportunidades e os caras iam lá e perdiam gols. Beleza. A culpa não é do treinador, mas esse time
aí do Sport, o time de Pepa, ele não tem triangulação, ele não tem uma jogada de profundidade. E o jogador que estava fazendo isso foi Hereda, que entrou aí para fazer isso. E Hereda nem foi sequer viajou. Então, meus amigos, na minha opinião, o treinador não está fazendo o básico. Essa questão aí dessa, não, vamos fazer os testes, a gente está fazendo esse rodízio, na minha opinião, é para passar a mão na cabeça dos amiguinhos dele. Por quê? Esse rodízio não serviu para Rivera. Rivera jogou contra o Petrolina, jogou o primeiro tempo, ele tirou, sacou o cara, porque já sabia que o jogo estava resolvido, e colocou Rivera no jogo titular do começo ao fim agora do jogo contra o Operário. Como é que ele fala de rodízio e tem jogadores que ele não faz rodízio? Então, meus amigos, o treinador está perdido, o elenco não está nem aí para o treinador. Os jogadores aí nem se esforçam. Mas enfim, meus amigos, o treinador Pepa não tem esquema tático, tranquilo? Mas bora lá aí pra gente ver os tabus de Pepa, porque ainda não para por aí não. Aí que eu já tiraria quando ele quebrou o primeiro tabu, tranquilo? Bora lá pro tabu, os tabus que Pepa quebrou negativamente. Vamos lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, os tabus do grande treinador Pepa quebrados por Pepa em 2025, menos de 2 meses de trabalho, tranquilo? Lembrando que o Sport colocou o jogador do Sub-20 para jogar os 3 primeiros jogos do Pernambucano, que era para Pepa treinar o time, para o time não ter exaustão. Mas bora lá. O treinador Pepa, meus amigos, Santa Cruz, 5 anos sem vencer o Sport. Pepa está com o melhor time do Sport dos últimos tempos. Os jogadores sabem jogar bola. Eu não vou crucificar nenhum aqui, porque os caras não estão sendo extraídos o mínimo que eles sabem jogar. Pepa não consegue extrair, mas, enfim, 5 anos sem vencer o Sport do Santa Cruz estava. O Santa Cruz foi lá e venceu o Sport. Náutico, 6 anos sem vencer na Ilha do Retiro. O treinador foi lá e fez o quê? Perdeu para o Náutico. O jogo antes, meus amigos, do Náutico, só um parênteses aqui, o jogo antes do Náutico, o Náutico tinha perdido o jogo empatado, eu não lembro bem, contra a Juazeirense em casa. Empatou contra a Juazeirense em casa. A torcida do Náutico dizia, a gente só vai botar depois do 10º, o Sport vai dar uma goleada na gente. Nem o torcedor do Náutico acreditava no Náutico. O Náutico jogou simplesmente recuado. Quem joga recuado contra a Pepa, ele não sabe sair daquilo ali. Ele não tem criatividade. Ele troca 6 por meia dúzia, trocando um jogador por outro. Ele é fraquíssimo. Por isso que eu digo que ele tem que sair. Eu estou repetindo isso direto. Porque Pepa não é treinador nem de time de Série B. Tranquilo? Mas bora lá. O outro tabu que ele quebrou, meus amigos. Fortaleza nunca. Você sabe o que é nunca? O Sport tem mais de 100 anos de vida. O Sport tem mais de 100 anos de história. O Sport nunca tinha perdido por Fortaleza na Ilha do Retiro. Ele foi lá e fez o quê? O Fortaleza nunca venceu o Sport na Ilha do Retiro. Ele conseguiu quebrar esse tabu, meus amigos. De nunca, Pepa foi lá e perdeu para o Fortaleza. Mas Jackson, Fortaleza é time de Série A. Tranquilo, bora lá. O Fortaleza sendo um time de Série A. Após ganhar do Sport de 2-0 na Ilha do Retiro. Sabe o que aconteceu? Pegou o Ceará, apanhou. Pegou Altos, apanhou Altos. Não estou falando de time de série, não. O Fortaleza pegou Altos e apanhou na Copa do Nordeste. E depois, meus amigos, o Fortaleza pegou Vitória e apanhou dentro de casa. Então, após o Sport perder para o incrível Fortaleza, que diziam isso, 2-0 em casa na Ilha do Retiro e quebrar o tabu, Fortaleza já perdeu 3 jogos seguidos. Já estão pedindo a cabeça do treinador. E é um treinador, falando do Fortaleza, que é Vojvoda, que já foi para a Libertadores, levou o time para a Libertadores, levou o time para a Sul-Americana, chegou em final de Sul-Americana. É um treinador aí que já foi campeão da Copa do Nordeste e 3 derrotas. Já estão pedindo a cabeça do treinador lá. E Pepa aqui é um intocável. Não, vamos que tem um projeto. Calma, agora que acabou de chegar os jogadores, vão conversando nessa aguinha aí, que vai perder a Copa do Brasil, viu? Se o Sport não passar do Santa Cruz, o Sport não vai ter vaga na Copa do Brasil do ano que vem também. Não esqueçam disso. E com essa bolinha murcha aí, Itamar Schulli vai dar um nó tático, mais um nó tático desse treinador aí de meia tigela. Mais um outro ponto, meus amigos, aqui, que é o Operário
de Operário de Mato Grosso nunca passou da primeira fase na Copa do Brasil. E Pepa deu oportunidade ao cara, deu oportunidade aí ao Operário, que é um time que não tem nem divisão, o time sem divisão. O Sport foi lá e perdeu para ele. Eu não digo time, o time está mal treinado, tranquilo? E só um ponto, meus amigos. O Sport, mais um recorde aqui, o Sport já perdeu para o time sem divisão, que é o Operário, esse ano de Pepa, um recorde de Pepa. O Sport já perdeu para time de Série D, que é o Santa Cruz. O Sport já perdeu para time de Série C, que é o Náutico. E o Sport já perdeu para o time de Série A, que é o Fortaleza. Está faltando apenas perder para o time de Série B. E não esqueçam, quarta-feira vai ter Copa do Nordeste, Sport e CRB. Deixa a Pepa no comando aí que vai dar tudo certo no final. Vai bater mais uma meta perdendo pro CRB em casa, tranquilo? Mas no mais, meus amigos, é isso. Eu queria a tua opinião. Tu quer que Pepa continue, não continue? A minha opinião é simples e direta. O Sport não chega em lugar nenhum com esse treinador. Ele já perdeu o time e já perdeu a torcida. E eu informei, depois que você perde a torcida do Sport, meus amigos, você pode ganhar a Champions League, que você não vai para canto nenhum e a torcida não quer saber mais dos seus serviços prestados, tranquilo? Deixa aí tua opinião que eu vou responder todo mundo. Tamo junto e até a próxima.